Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Salmo 104, 34. Graça e paz, igreja. Boa noite. É com muita alegria e muito temor ao Senhor que estamos aqui nessa noite, com a incumbência da reflexão, da mensagem. E como os irmãos viram, o tema da mensagem dessa noite é justamente quase cristão. Vamos ler uma passagem bíblica, um versículo, para iniciar a nossa meditação, a nossa reflexão nessa noite, que está lá no livro de Atos, capítulo 26, o verso 28, falando justamente ainda o apóstolo Paulo. Atos 26, 28, que está escrito assim: Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco você me convence a me tornar cristão. Por pouco me convence a me tornar cristão. Vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que fale aos nossos corações nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus que cuida de nós, ó Pai. Estamos aqui nessa noite, Senhor, para engrandecer o Teu nome. Estamos aqui nessa noite, Senhor, para Te louvar. Pedimos ao Pai, nesse momento, fala aos nossos corações, ó Espírito Santo, que tire da nossa mente tudo aquilo que possa atrapalhar de ouvir a Tua voz. Fala conosco, é isso que Te pedimos e já Te agradecemos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos entregarmos a Ti por inteiro, que nós quase nos entregamos a Ti, não, ó Pai. Nos ajuda para que possamos nos entregar a Ti por completo e assim sentir também por completo a Tua presença em nossa vida. É isso que Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pronto, então, para entender, nessa noite a gente vai trabalhar no capítulo 26 do livro de Atos. Para entender o contexto da situação, a gente vai ver ali que Paulo ele acaba sendo preso, ele acaba sendo prisioneiro, por conta da perseguição religiosa que ele está trazendo, o Evangelho de Jesus, ele está pregando o Evangelho de Jesus, e ali a cúpula, digamos assim, dos judeus não aceita aquela palavra e acabam prendendo Paulo. Paulo ele passa então momentos onde ele vai ele mesmo se defender, onde ele mesmo vai falar o que está acontecendo e provar, digamos assim, que ele não fez mal nenhum para estar preso, que tudo isso é apenas uma perseguição religiosa. E aí Paulo tem um momento em que ele vai se defender no pátio, depois ele sendo preso, ele é levado ao Sinédrio, né? Lá no Sinédrio, justamente essa cúpula dos judeus, Paulo vai se defender, vai mostrar, por meio da palavra, que ele conhecia bastante a lei, que ele conhecia bastante por ter sido um fariseu, e ele vai se defendendo, e ali tentam sempre por mentiras, tentam sempre por calúnias, mostrar que Paulo merecia a morte, porque não aceitam aquela palavra de que Jesus ressuscitou dos mortos e de que Jesus é o Messias, tão esperado pelo Israel. E ali ele, depois do Sinédrio, acaba indo então para Félix. Félix era o governador na época, e Paulo passa ali a se defender também perante Félix, mostrando os seus argumentos, embasados sempre na palavra de Deus. E Paulo acaba ficando ali, durante o governo de Félix, 2 anos preso. Félix, na verdade, ele tinha uma fama de ser corrupto, e no fundo, o que ele estava querendo era que Paulo ou algum dos seus amigos liberasse ali uma propina para que pudesse soltá-lo. Porque realmente Paulo não era digno de morte, não tinha uma culpa para ser acusado, para continuar preso ou ser morto conforme a cúpula dos judeus queriam. Félix, corrupto, ele queria ali uma propina, mas não aconteceu, e Paulo foi ficando preso, passa 2 anos preso. Nesse momento, posteriormente, acaba ali o tempo de Félix, e por indicação do Império Romano, então um novo governador, que é Festo. Festo, então, vai conhecer aquela região de Cesareia, onde Paulo está preso, e ali conhece justamente a história de Paulo e todo aquele alvoroço que os judeus queriam, justamente por fim, a vida de Paulo. E nesse momento também, posteriormente, vai acontecer que durante o governo de Festo, vem o rei Agripa, que é justamente a passagem que a gente leu, nesse capítulo 26, o rei Agripa ele vem ali para a região de Cesareia, para ali comemorar com Festo, que ele estava ali, um novo governo iniciando naquela região, e ali, depois de alguns dias, Festo passa para Agripa aquela situação. Porque o que acontece é que Paulo, ele sabia
que se ele fosse transferido para Jerusalém, já tinha uma emboscada para matá-lo, e aí ele pede, então, o último recurso. É como se ele clamasse para a última corte. Ele diz que, por ele ser cidadão romano, ele quer ser julgado e quer ser levado até o imperador César, até Roma. E por isso ali ele estava preso, mas Festo não sabia. Eu vou mandar uma carta para o imperador dizendo o quê? Qual é a justificativa que eu vou fazer o imperador perder tempo para ver esse homem? Qual é a culpa que ele tem? E aí o rei Agripa, Festo pede a ajuda dele para avaliar aquela situação. E é nesse contexto, então, que o rei Agripa chega, quer também conhecer ali a história de Paulo, e vamos ver, então, o desenrolar do capítulo 26 do livro de Atos. É um capítulo justamente que fala dessa defesa de Paulo, onde ele vai falar para Festo e para o rei Agripa, que chegou ali para ouvi-lo. Não é só uma curiosidade, esse rei Agripa, ele é meio judeu, ele é meio mestiço, então ele conhecia bem também todos os dogmas, toda a tradição dos judeus, e Festo também, em parte, conhecia, porque a esposa dele também era judia. Então, ali eles sabiam mais ou menos o contexto da perseguição religiosa que Paulo estava sofrendo e por que ele estava naquela situação. Eles entendiam ali toda a pressão religiosa que estava acontecendo, dos principais dos judeus, clamando, então, pela morte de Paulo. E esse livro de Atos ele é escrito ali por Lucas justamente também para isso, para mostrar que os cristãos não eram um perigo ali para o Império Romano. Não havia ali ainda uma perseguição política contra os cristãos, a perseguição era mais religiosa. O livro de Atos que Lucas escreve para mostrar justamente que Jesus é o Messias, os milagres que aconteceram, a continuidade da sua obra, e também era um ponto que servia como defesa, para mostrar que os cristãos não eram bandidos, eram bons cidadãos, que os cristãos não eram um perigo ali para o Império Romano. Então, vamos ler aqui, no capítulo 26, agora na NVT, que diz assim, para a gente entender o contexto do que vai acontecer e os aprendizados que a gente pode tirar dessa história de Paulo perante o rei Agripa. Então, verso 1. Então, Agripa disse a Paulo, você pode falar em sua defesa. Paulo fez um sinal ali com a mão e começou a sua defesa. O sinal com a mão era como se fosse justamente um juramento. Ele estava falando a verdade ali, sendo réu. Ele começa falando, rei Agripa, considero-me feliz de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar minha defesa contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus, pois sei que conhece bem todos os costumes e controvérsias dos judeus. Portanto, peço que me ouça com paciência. E ali ele vai dar continuidade, falando justamente para o rei Agripa, que os judeus já o conheciam desde pequeno. Ele, judeu, cresceu ali em Jerusalém, eles conheciam o histórico de Paulo, desde pequeno ele era conhecido. Ele vai falar sobre o seu histórico antes da sua conversão, que ele era justamente um fariseu. Um fariseu era a ala mais rígida ali dos judeus, onde pegava muito no pé sobre a questão da lei e trazia muitos dogmas, muitas vezes que não estavam nem na lei, dogmas e tradições humanas impregnando na lei. Ele vai contando então ao rei que ele fazia parte dessa seita dos fariseus, que ele ali, na verdade, ele zelava muito pela lei, era um fariseu e conhecia muito da lei dos judeus. Ele vai então falando que, na verdade, o porquê que ele está preso ali, a gente vai ver justamente no verso 6 a 8, ele diz assim, agora estou sendo julgado por causa de minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados. E ele vai falando justamente, explicando ali para o rei Agripa, falando que o rei Agripa, como ele falou inicialmente, conhecia a tradição dos judeus, e ele fala que ele está sendo julgado pela esperança dele. Porque quando ele vai vendo o Antigo Testamento, ele começa a explicar toda aquela situação, que em Cristo é o cumprimento da promessa do Messias. Que em Cristo é o cumprimento de que Deus mandaria o seu Filho, e que pelas Escrituras era necessário que o seu Filho viesse e sofresse. Ele passa a explicar isso porque os judeus, na verdade, queriam que o Messias viesse como um seu exército para libertar os judeus, mas, na realidade, a libertação é espiritual, não a libertação terrena, não a libertação política. E essa libertação espiritual foi justamente o que Cristo veio a esse mundo, e Paulo começa a falar justamente sobre isso. Ele fala, então, que ele perseguia os cristãos, que ele dava votos a favor de que, quando aqueles cristãos eram presos, eles eram
mortos, e Paulo dava volta a favor de que matasse aquele cristão, porque ele, como fariseu, entendia que aquilo ali era falso, ele, como fariseu, entendia que aquilo era um perigo para a lei, que Jesus era um impostor, que Jesus era um falso Messias. Mas aí ele vai contar também do encontro que ele tem. Ele fala que ele era justamente autorizado pelos sacerdotes para sair perseguindo os cristãos. Ele fala que ele era autorizado, ou seja, não era só por conta própria dele, mas até politicamente ele tinha essa autorização de ir para outras cidades procurar cristãos, prender e até muitas vezes matar, e até muitas vezes maltratar até aquele cristão blasfemar, até aquele cristão negar Jesus. E Paulo começa a contar tudo isso, e ele conta então que ele teve um encontro em Damasco. Quando ele estava no caminho para Damasco, ele fala então que apareceu para ele, ao meio-dia, uma luz mais forte que o sol do meio-dia. Quem de nós ousa olhar para o sol do meio-dia, né? Vai queimar nossa retina. Mas Paulo disse que aquela luz era mais forte e embaçou o sol do meio-dia, uma luz ainda mais forte. E aquela luz, então, foi Jesus justamente falando com ele, falando: por que você me persegue? E ele falou: a quem é que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele estava perseguindo a igreja, mas, na verdade, ele estava perseguindo a Jesus. E ali, então, Jesus fala para ele que ele estava, esse trecho é interessante, que ele estava como que dando murro em ponta de faca, porque fala do agulhão. O agulhão é justamente um instrumento que era usado para ir furando o boi, para que o boi fosse para o seu caminho. E Paulo não estava aceitando isso. Então Jesus diz que vai transformar Paulo em um pregador da sua palavra, que Paulo vai levar também a sua palavra não só para os de Jerusalém, não só para os judeus, mas também para os gentios. E isso era algo que naquela época era inaceitável. Apenas os judeus são salvos porque são filhos e descendentes de Abraão. Então, para os judeus, para os fariseus em especial, era inaceitável que viesse um Messias, que era para os judeus, trazendo salvação também para os gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Então, isso aí era inaceitável e isso era considerado uma blasfêmia. E Paulo vai contando, então, que teve esse encontro com Jesus e que, por causa disso, da obediência que ele teve esse encontro com Jesus, obedecendo e levando a mensagem, que ele estava preso. Ele vai explicando isso ali para Festo, e é nesse momento, então, que a gente pode ver no verso 19, que ele diz justamente: portanto, rei Agripa, obedeci à visão celestial. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar por meio de suas boas obras que mudaram de rumo. Então, no verso 24, por ser algo inaceitável, e Festo que sabia disso para os judeus, levar a mensagem para os gentios, no verso 24 diz assim: de repente Festo gritou: Paulo, você está louco. O excesso de estudo o fez perder o juízo. Em outras traduções diz que as muitas letras te fazem delirar. E é isso que a gente, como cristão, muitas vezes escuta: você é doido, você é louco. A loucura, o cristianismo é uma loucura para esse mundo. E Paulo, então, ele continua dizendo assim: mas Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade. E o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Ou seja, isso aí não foi escondido. Todo Israel sabe desses acontecimentos, de que Jesus ressuscitou, de que os cristãos estão propagando essa mensagem. Isso não foi algo escondido. E o rei conhece essa mensagem. E aí Paulo, com muita ousadia, no verso 27, ele vai se dirigir ao rei e diz: rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Paulo respondeu. Então Agripa o interrompeu. Verso 28. Você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Também tem aquela outra tradução na NAA que a gente leu inicialmente. E aí Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que tanto o senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por essas correntes, exceto por essas algemas. E ali, então, o rei Agripa, junto com Berenice, que não se sabe se era sua esposa ou se era sua irmã, junto com Festo, eles saíram ali em particular, deixaram Paulo sozinho, falando sozinho, saíram, se retiraram,
E entre si eles conversavam, não vejo motivo nenhum para esse homem estar preso, nem para esse homem, muito menos, ser morto. Mas ele apelou aí para César, a gente vai ter que mandar ele para Roma. Então, essa foi a história do versículo 26, do qual vamos tirar alguns aprendizados. A gente vê aqui, então, que foi, então, Paulo, ele vai posteriormente, na continuidade do livro de Atos, a gente vai ver que ele vai para Roma, que ele passa por naufrágio, que ele fica na ilha de Malta, que posteriormente ele chega em Roma, ele vai passar 2 anos preso lá em Roma, e lá como se fosse uma prisão domiciliar, e naqueles 2 anos que ele fica naquela casa preso, ele fica recebendo visitas, ele fica ensinando o Evangelho, e ele escreve, inclusive, muitas dessas cartas que chegaram até nós no Novo Testamento, foi nesse período em que ele estava em Roma. E aí, posteriormente, quando tem ali no governo de Nero, que acusa falsamente os cristãos de que os cristãos foram responsáveis pelo incêndio de Roma, lá no ano 60, entre 64, começa uma perseguição maior para os cristãos, e aí depois, posteriormente, Paulo é preso, e naquele momento, por ser cidadão romano, ele não foi crucificado, que seria algo muito vergonhoso para um cidadão romano, mas ele acaba sendo degolado, ele acaba morrendo e perdendo sua vida pelo amor ao Evangelho, pelo amor à palavra. Então, como eu disse, a gente pode ver alguns versículos, aprender um pouco sobre essa passagem do capítulo 26 de Atos, lá em 2 Timóteo 4:2. 2 Timóteo 4:2 fala justamente isso. Fala justamente dessa questão do amor de pregar a palavra. Pregue a palavra, esteja preparado. Quer a ocasião seja favorável, quer não. Ou seja, em outras traduções, pregue a palavra em tempo ou fora de tempo. É esse o nosso encorajamento, que a gente tem que estar disposto a pregar a palavra de Deus. E lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 18, 1 Coríntios 1, 18, fala também assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. E é justamente isso. A palavra da cruz é loucura para esse mundo, mas a gente que tem a presença de Deus, que a gente tem o Espírito Santo em nossas vidas, a gente compreende que é através da cruz ali que houve a redenção, onde o homem caído pode se ligar novamente a Deus, transferindo para Jesus as suas culpas, no momento em que o reconhece como seu único e verdadeiro Salvador. Paulo estava ali firme na fé, ele não mudou o seu discurso em momento nenhum. Ele pregou para pobres, ele pregou para reis, ele pregou para governadores, e o seu discurso era sempre a palavra de Deus. Que assim seja cada um de nós também, seja circunstância ou para quem quer que a gente possa levar a mensagem de Deus, que a gente não fuja da palavra de Deus, que a gente não brinque com a palavra de Deus. J.C. Ryle até fala que tem 3 coisas que o homem não pode brincar nem um pouco. O homem não pode brincar nem um pouco com veneno, não pode brincar nem um pouco com falsa doutrina e não pode brincar nem um pouco com pecado. E é isso que a gente tem que ter em nossa mente, que a gente não pode fugir da doutrina da palavra de Deus para doutrinas humanas, para coisas humanas que deturpam a palavra. Não são revelações fora da palavra que vão trazer a verdade. A verdade já está embutida aqui. E que a gente possa confiar na palavra de Deus e vivê-la para sentir a transformação real que ela pode trazer para as nossas vidas. Paulo ali explicou que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, e a gente vê que ele não queria agradar os homens, ele queria agradar a Deus. Gálatas capítulo 1, verso 10, fala justamente isso. Lá no livro de Gálatas, capítulo 1, 10 diz: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Isso é para cada um de nós. Será que a gente, nas nossas atitudes, a gente quer agradar mais as pessoas, aquele colega ou amigo, para que a gente possa se sentir inserido? Ou será que a gente quer agradar a Deus nas nossas atitudes e no nosso dia a dia? Que a gente aprenda com Paulo também isso. Agradar a Deus é o que importa, e esse é o chamado dele para as nossas vidas. E Jesus, ele era justamente, como Paulo fala, o cumprimento das palavras. O próprio Cristo falou isso. Lucas 24, 44... Lá no livro de Lucas, capítulo 24, 44, diz: em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. E tudo se cumpriu. A palavra de Deus se cumpriu, Jesus veio, Jesus morreu por nós, se entregou por nós, Jesus ressuscitou, está à direita do Pai. E das suas promessas ainda tem uma promessa pendente, que ele voltará.
para buscar a sua igreja. E que possamos estar preparados para esse grande encontro que está por vir, que está mais perto do que parece. Vemos ali que Paulo começou naquele seu discurso agradecendo a Deus, agradecendo por estar naquele momento ali, fazendo a sua defesa perante o rei, agradecendo inclusive pelos livramentos que ele já teve, que a gente possa ter também um coração grato, apesar de muitas vezes circunstâncias que parecem difíceis, apesar de circunstâncias que parecem ser contrárias a gente, que a gente possa enxergar sempre que há uma saída em Jesus Cristo e que possamos ter esse coração grato e não olhar só para o problema, não enxergar somente as lutas. Paulo ele foi fiel à visão dele, aquele encontro com Cristo, e dali ele seguiu firme no propósito de levar a palavra do Senhor. Possamos também seguir firmes, com ousadia, assim como Paulo, mostrando compaixão pelos perdidos. Paulo, naquele momento, não estava nem tão interessado, na verdade, de que a sua defesa fosse para que ele ficasse livre. Naquele momento, ele estava interessado era em levar a palavra para que aquelas pessoas que estavam ali em volta se convertessem. E ele fez isso com muita ousadia. Ele tinha amor pelas almas perdidas, pelas almas caídas. E ali vimos, então, que ele começa a explicar para o mundo a questão do Evangelho. E para o mundo é loucura mesmo, como a gente viu no versículo aqui, porque que história é essa que veio o homem a esse mundo e que ele ressuscitou? A lógica é que isso é improvável. Que história é essa de que o Deus Criador da terra, ele se fez criatura? Que história é essa que ele se fez criatura ainda mais para sofrer por mim e por você? E que ele ressuscitou, que ele está vivo? Que história é essa, então, que é através do sangue dele que possamos ter a remissão dos pecados? Se a gente for racional demais, isso aí não vai entender. Mas é através do Espírito Santo que fala aos nossos corações, que nos mostra a verdade, que nos abre os olhos espirituais para a gente poder compreender a grandiosidade dessa mensagem do amor de Deus por nossas vidas. E entender que tudo isso foi real, tudo isso foi verdadeiro, e que Cristo é real e o seu amor por nós, e que Ele realmente ressuscitou, e que Ele realmente voltará. A gente viu, então, que Paulo foi acusado ali de que estava louco, de que estava estudando demais, mas que a gente também busque sempre o aprendizado. É na escola bíblica dominical, é na nossa reflexão diária, é sempre buscando o aprendizado da palavra de Deus. Que a gente possa buscar conhecer mais e mais da palavra de Deus. Que possamos parecer loucos realmente para esse mundo. Mas a nossa loucura vai fazer com que a gente sinta mais a presença de Deus, aprendendo mais sobre Ele. Vamos, então, sair desse quase. Vimos ali que a Agripa, né, muitos até interrogam se ele falou realmente que foi persuadido, ou seja, realmente ele quase até balançou para reconhecer que Jesus realmente era o Cristo, ou se ele estava, na realidade, soltando uma ironia ali para Paulo. Quase aí que você me fez cristão, por pouco que eu não criei em Jesus. E esse quase é muito perigoso. Tem, inclusive, uma música da banda Fruto Sagrado que fala justamente desse quase, que diz assim, o quase, só citando alguns trechos, o quase ainda não aconteceu, não funciona, não faz diferença, está quase lá, está quase, falta pouco, termina logo ou vão passar o rodo. Quase pode ser a derrota, a impotência, a estrada torta, pode não acontecer nada, como pode nadar e morrer na praia. Quase chega, sempre é atrasado, ele não vence, não é exato, é patético, lamentável, é a desculpa dos fracassados. Quase não satisfaz ninguém, quase não satisfaz ninguém. E no fim dessa música, inclusive, diz que só o medíocre gosta do quase, porque o medíocre é quase alguém. Que a gente possa sair desse quase, que muitas vezes atrapalha a gente de quase sentir a presença de Deus, a gente de quase se entregar ao Senhor, que a gente possa, então, sentir Deus por completo. Deus não quer um pedacinho do nosso coração. Deus não quer que a gente quase abra a porta para Ele entrar e fazer morada na nossa vida. Deus quer que a gente abra a porta e deixe Ele entrar e ceiar conosco. Que a gente possa, então, sentir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Que a gente possa fugir dos quases que estão aí, que estão a nos atrapalhar. Quase você creu, quase você se entregou, quase você deu testemunho, quase você viveu a presença de Deus na sua vida.
Saia desse quase. Essa é uma noite de alerta. E o Espírito Santo está falando no seu coração que tem alguns quases que possam estar lhe atrapalhando. Que esses quases caiam por terra nessa noite e que você possa, então, realmente sentir Deus por completo na sua vida. Paulo, com sua vida, ele obedeceu. Ele pregou o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. E que, da mesma forma que ele atuou na vida de Paulo, ele pode atuar na minha e na sua vida também, desde que a gente creia, desde que a gente dê lugar e deixe o Espírito Santo atuar em nós. Paulo, mais do que uma defesa, na verdade, ele deu ali um verdadeiro testemunho. E naquele testemunho ele exaltava, através da sua vida, o nome do Senhor. Não era um testemunho onde ele queria se engrandecer, onde ele queria ser o maior. Pelo contrário, ele disse, eu sou o menor dos apóstolos. Paulo, ele não queria ali dizer que eu sou o cara, que eu agora sei o certo e vocês estão errados, não. Ele queria mostrar, através das Escrituras, provar que Cristo é o Senhor, que Cristo é quem cura, que Cristo é quem liberta. E muitas vezes a gente, quando está evangelizando, quando a gente está pregando, a vontade de dar é muitas vezes que abra a sua cabeça e colocar a mensagem, mas não cabe a mim, não cabe ao pastor. Não, isso é o Espírito Santo que fala na sua mente, é o Espírito Santo que fala no seu coração, e é apenas o Espírito Santo que pode lhe levar à conversão, falando ao seu coração para que você tenha uma entrega real e sentir a presença de Deus na sua vida. A gente vê ali que Paulo, ele foi fiel. Mesmo numa situação desconfortável como ele estava, ele pregou o Evangelho. E, meu irmão, minha irmã, Deus pode lhe colocar também numa situação desconfortável, para que você também, naquela situação desconfortável, tenha a oportunidade de levar a palavra. Essa é uma mensagem específica para a igreja. Situações desconfortáveis vêm, mas a situação desconfortável é uma oportunidade para você também levar a palavra de Deus. Que você não fuja, que você vá em frente, que você se baseie na palavra, na Bíblia, e que tenha a ousadia que Paulo teve, e é o Espírito Santo que pode dar essa ousadia para mim e para você. Então, pare de se questionar demais, pare de achar que está tudo muito injusto, não era para ser assim. Talvez está sendo assim, para que você possa levar a palavra de Deus, não só nas palavras, mas também com seu testemunho de vida. O testemunho de Paulo falava muito alto. E aqui para a glória de Deus, eu sei que tem testemunhos de muitos irmãos, muitas irmãs aqui, que são coisas fortes demais, que só Deus poderia fazer. São testemunhos que provam que Deus existe. São testemunhos que provam que Jesus transforma. São testemunhos que Jesus, ele age ainda nos dias de hoje, não só nos dias de Paulo. Conheço vários e vários testemunhos para a glória de Deus, de irmãos e irmãs aqui desse ministério, e que possamos, então, continuar vivendo na presença de Deus, para que possamos, cada um de nós, isso cabe a cada um cristão, a cada uma cristã, continuar com seu testemunho de vida para exaltar o nome do Senhor. Como Spurgeon fala, né, que nós somos a Bíblia do não crente. O não crente, ele não vai parar para ler a Bíblia, ele vai olhar a nossa vida. Ele vai ver que a gente está diferente. Ele vai ver que Deus está agindo na nossa vida. E ali ele pode, através do nosso testemunho de vida, passar a crer no Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes você não é chamado para justamente, o irmão, vem aqui e faça uma oração por mim. Isso é Deus na sua vida que está refletindo. E as pessoas vêm e chamam você para que você possa ajudá-la a interceder. Isso aí é o seu testemunho de vida, levando Cristo às outras vidas. E as pessoas, a gente é a luz do mundo. O mundo está olhando para nós. E a gente também, por ser luz do mundo, muitas vezes incomodamos, porque a gente mostra o certo e ali o que está nas trevas é revelado. Então, justamente por isso que muitas vezes incomodamos o mundo, porque a gente está revelando ao mundo o estilo pecaminoso que eles estão vivendo. Vamos ver ali que temos que testemunhar como Paulo, seja onde a gente for. E sobre esse quase que a gente está falando nesse momento, tem uma canção que até tem um tema da cantora Teresa Cristina, que tem uma canção que se chama Quase Crente, e que diz assim: quando eu era quase crente, quase me rendo ao Senhor. Quando um pastor perguntava quem era que aceitava Jesus como Salvador, quem quer ser missionário, quase levantei a mão. Quase que Deus me usava quando o irmão convidava para o culto de oração. Se você é quase crente, procure se consertar, pois Jesus está voltando, e se você ficar pensando, ele não pode esperar. Quando eu era quase crente, quase me batizei, quase eu li a palavra, às vezes quase orava, e um dia quase preguei.
Na vigília eu quase ia e quase me inscrevia na escola dominical. Se você é quase crente, procure se consertar, pois Jesus está voltando, e se você ficar pensando, ele não pode esperar. Quase que eu cumprimentava falando a paz do Senhor. Quase fui um dizimista, quase me tornei corista e quase obedeci ao Senhor. Se você é quase crente, procure se consertar, pois Jesus está voltando. E se você ficar pensando, ele não pode esperar. E é isso. A gente tem que afastar esses quases da nossa vida que tanto tem atrapalhado, que tanto tem nos afastado de Deus. E esse por pouco, a gente por pouco não perca a salvação. Vamos ver ali lá em 1 Pedro, capítulo 3, no verso 15. 1 Pedro 3,15, está escrito justamente o motivo da nossa esperança. Então, sempre que lhe perguntarem o motivo da nossa esperança, tem esse versículo em mente. Ó. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. E a nossa esperança é Cristo, o único Senhor das nossas vidas, o único Senhor do universo, aquele que pode nos resgatar para a luz e nos tirar das trevas. Lá em Romanos, capítulo 5, no verso 20, a gente viu que Paulo ele deu um testemunho de como ele perseguia cristãos. E ele passa, então, de um perseguidor para um perseguido. Mas ele estava feliz, porque ele agora compreendia a verdade na sua totalidade. As escamas caíram de seus olhos e ele podia compreender o amor de Deus na sua vida e o amor de Deus pelo homem caído. Então diz assim, a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. E é isso, a graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E que nas nossas vidas possamos, então, sentir essa graça do Senhor. A graça é um presente não merecido, é o amor de Deus por nossas vidas. A entrega de Cristo, que já foi o melhor que podia haver. O melhor de Deus é justamente Jesus Cristo, que veio a esse mundo para se entregar por mim e por você. E Paulo, ele estava firme na sua promessa. Ele tinha uma promessa capítulos antes de que ele chegaria até Roma, e lá em Roma ele iria levar a mensagem, e ele estava firme na sua promessa. E se você tem promessa de Deus, siga firme. Se você tem promessa do Senhor para a sua vida, acredite, no tempo do Senhor, aquela promessa há de se cumprir. Paulo acreditava e assim se cumpriu. Paulo chegou até Roma, e lá em Roma, como aquela promessa se cumpre, ele leva o evangelho também na capital do mundo daquela época. Paulo, então, ele sabia que Deus ele é fiel para cumprir por completo as suas promessas. E vimos, então, que Paulo ele era terrível, ele maltratava, ele perseguia, ele dava votos a favor de morte dos cristãos. E quem somos nós para muitas vezes julgar aquele que está caído, aquele que está nas obras do mal? Cabe a mim e a você orar, interceder e levar a mensagem, crendo que seja até um parente, amigo, vizinho, seja quem for, que esteja numa vida terrível, numa vida pecaminosa, numa vida de maldades, cabe a mim e a você levar a palavra de Deus, cabe a mim e a você orarmos, e assim como Paulo, ele foi transformado, creiamos que Jesus continua transformando, e que aquela pessoa que está no caminho errado pode entender a verdade do Evangelho e possa ter a sua vida também transformada. E que possamos, então, continuar nesse propósito de intercessão, nesse propósito como igreja, de levar a mensagem do Senhor aonde a gente puder, em tempo e fora de tempo. Então, essa mensagem a gente vê, então, que existem muitos quases que podem nos atrapalhar, existem muitos quases que fazem com que a obra de Deus não se complete na nossa vida, porque precisamos nos entregar por completo ao Senhor Jesus. E muitas vezes eu pergunto, essa é uma resposta sua e de Deus, você está convertido ao Evangelho ou convencido pelo Evangelho? Você está convencido de que Jesus, Ele salva? Você está convencido de que a palavra de Deus é essa? Ou você realmente está convertido, houve transformação na sua vida? Convencido não vai ser salvo, mas o convertido vai. Que você possa estar convertido ao Senhor, uma mudança, uma entrega ao Senhor de verdade. No meio de nós, infelizmente, tem muitos que possam estar convencidos,
mas que essa é uma noite para que você possa, então, decidir se converter a Cristo Jesus e ter uma mudança, experimentar a mudança de vida que Ele pode fazer na sua vida. Então, quais são aqueles quadros que estão te atrapalhando? Será que é um vício que você está dizendo, eu vou largar esse vício para poder, então, ir a Jesus? Será que é um familiar que está te pressionando, que você não quer desagradar? Eu estou quase sendo um cristão, mas tem esse meu cônjuge, tem esse meu pai ou minha mãe que não vai ficar feliz. Será que é quase uma religião, que você nasceu nessa religião e vai morrer nessa religião porque eu não vou desagradar a minha família? Quais são aqueles quases que estão lhe atrapalhando de ser verdadeiramente um cristão? Quais são aqueles quases que estão lhe atrapalhando de viver a plenitude de Deus na sua vida? Essa é uma noite de reflexão, para que você possa, então, pensar. Será que o quase é um achismo? Eu acho que eu posso servir a Deus desse jeito. Deus não vai se importar se eu fizer isso ou aquilo. Deus é amor e Ele vai tolerar. Isso aqui é tranquilo. A palavra de Deus diz que não pode, mas eu acho que pode. E eu vou viver assim. E Deus vai me abençoar, Deus vai me fazer prosperar. Se está fora da palavra de Deus, está fora da vontade de Deus. E não é o seu achismo que vai mudar isso. Que você possa, então, deixar esse quase do achismo também para trás. Que você possa, então, reconhecer e acertar a luz, aquela luz que é mais forte que a luz do meio-dia, que fez com que Paulo ele caísse perante terra. Aquela luz, ela possa, então, entrar no seu coração, para que possa revelar as obras das trevas e que você possa se afastar dessas obras, para sentir a verdadeira plenitude de Deus na sua vida. João, capítulo 14, no verso 6, fala justamente de um convite de Jesus. João 14, 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Então você não vai a Deus por outro caminho. O caminho é Ele. Você não vai se religar a Deus, você não vai ter o perdão dos seus pecados pelo seu achismo, pelo que você acha que pode fazer, ou por suas obras. É pela fé. A salvação é pela fé no Filho de Deus que veio a esse mundo e se entregou por mim e por você. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E vejam que bonito lá, Apocalipse 12, 11. É justamente para a gente seguir firme no nosso testemunho de vida. Diz assim, eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Que a gente possa amar o Senhor Jesus acima de tudo. E só assim poderemos, então, ser salvos. Que o nosso testemunho fale alto. Nosso estilo de vida reflete na eternidade. Que possamos, então, estar com Cristo, seguindo firme. Ninguém, como eu falei, vai se converter porque quer. É o Espírito Santo que fala aos corações. Então, que você está sentindo isso nessa noite, é o Espírito Santo falando ao seu coração. John Wesley, quando ele se converteu, no dia da sua conversão, ele disse assim, o dia que aceitei, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. Uma certeza me foi dada. Cristo levou os meus pecados e me salvará da lei e da morte. E que esse é o testemunho da gente. Cada um de nós que se entregou a Jesus tem um testemunho. Tem alguns que é um testemunho, como eu falei, muito forte de vida. Tem aqueles que podem até dizer, não, eu não tenho um testemunho tão forte, eu nasci num lar cristão, desde pequeno eu fui educado na igreja, eu aprendi que Jesus é o Senhor, eu nunca me desviei, mas só o fato de você dizer isso aí, nesse mundo caído, nesse mundo pecaminoso, você está firme, isso é um testemunho forte também. Isso é um testemunho que mostra que Deus está na sua vida e que você está firme no Senhor. Então, seja um testemunho de vida errada passada, que houve uma conversão, e que houve uma conversão de 180 graus e você está agora em direção a Cristo, ou seja, o testemunho de que você não caiu no mundo, isso é um testemunho de que Deus está com você e que está lhe segurando na mão para que você possa seguir em frente e que você possa seguir com Cristo. Então, para você, quem é Jesus? É o seu Salvador? Para você, quem é Jesus? Foi só um personagem da história? Foi só uma tentativa de um revolucionário? Que essa noite você possa entender que Jesus é justamente o Senhor da sua vida, que Jesus é aquele que pode nos levar para uma eternidade ao lado do Pai, ao lado de Deus. Ao mundo isso é loucura, mas que você possa então
entregar o seu coração a Jesus e ter o perdão dos seus pecados e ter uma transformação da sua vida. Eu faço esse desafio, que você entregando a sua vida a Jesus, você vai sentir a transformação que só Ele pode proporcionar. E prova disso, dezenas aqui presentes, para a glória de Deus, que tiveram já a vida transformada. Se você não evidenciou mudança de vida, será que você realmente é um cristão ou se você é um quase cristão? Se você não teve a sua vida transformada, se você continua no mundo de pecado, fazendo o mesmo que fazia antes, será que você é um cristão ou você é quase um cristão? Que você deixe esse quase de lado, que você seja um cristão por completo, para que tenha uma salvação por completo. E não seja um quase salvo, não seja um amigo do Evangelho, não seja alguém que quase se entregou para Jesus. Que você possa, então, ter a sua vida entregue a Jesus, para que possa dar frutos ao reino de Deus. E você está disposto a pegar a sua cruz? Você está disposto a seguir a Jesus? A negar a si mesmo? A negar a sua própria vontade, aquilo que parece bom, aquilo que dá prazer, mas que está ali levando a um caminho de morte? Você está disposto a amar Jesus acima de tudo? Disposto a ser um cristão de verdade? Esse é o desafio nessa noite para você, que você possa abrir o seu coração. E o Espírito Santo está falando aos corações. Que você possa, então, escutar a voz do Espírito Santo, largar esse mundo que tem alegrias passageiras, que você possa então deixar esse mundo materialista, esse mundo que não tem nada a oferecer, e que você possa então ter a certeza do seu galardão na glória, que só Jesus pode oferecer. E aí tenha sempre em mente o do amor de Deus, como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém.